1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nosso estudo de hoje tem a ver com a vida depois desta vida. Falando sobre morte e ressurreição, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o juízo final e o destino eterno. Vitória na vida dos crentes em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Então, nós temos aqui, que é chamada teologia de escatologia, né? A doutrina sobre as últimas coisas. Nosso último estudo aqui desse livro que nós temos visto esses dias, né? A vida depois desta vida. Todo mundo achou? 1 Tessalonicenses 4,13, diz a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Assim também, mediante Jesus. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Vamos orar? Senhor, que bênção, que verdades tão preciosas que nós possamos, ó Deus, entender e sentir a emoção dessas verdades no nosso coração, nos alegrar em Ti, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, fará, para a Tua glória, Pai, o que está fazendo hoje. Ó Deus, porque o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E assim, ó Deus, dá-nos a graça de vivermos como povo do Senhor, cheios do Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, é uma alegria nós podermos, de fato, estudarmos essas verdades que fala de esperança, porque no mundo onde as pessoas vivem sem esperança e sem a verdadeira paz, você que é crente, é cristão em Jesus, é maravilhoso, irmãos. Eu não sei se você já parou para meditar na bênção que é conhecer essas verdades tão preciosas sobre a salvação, sobre a morte e ressurreição, sobre o juízo e sobre a volta de Jesus, sabendo que você faz parte dos vencedores. Amém? Diz a palavra de Deus lá em Romanos, né? Cristo nos fez mais que vencedores. Então, a nossa salvação é um processo que se iniciou quando? Antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu para a salvação, conforme o texto de Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, Deus está fazendo cumprir a sua palavra nesse processo da salvação, né? Conforme da 2 Pedro 3,13 fala que o Senhor fará novos céus e nova terra, nos quais habitará justiça.
Vamos falar então primeiramente sobre morte e ressurreição. Quero fazer uma pergunta para vocês. O que é morte? Quais são os 3 tipos de morte que a Bíblia fala para nós? Morte física e espiritual, 2 já. Qual que é a outra? A morte eterna, a morte eterna, né? Então, a morte física é o quê? A separação do corpo da alma, né? A alma e do corpo se separam, né? Só fica o corpo. A alma vai para Deus, para o céu ou para o inferno, mas na frente nós vamos ver isso aqui. E essa é a morte física. E a morte espiritual, qual que é a morte espiritual? Quando o homem, ainda no seu estado de pecador, não converteu ainda, ele está em morte espiritual, né? Ele está separado de Deus por causa do seu pecado. Aí Efésios capítulo 2, versículo 1 fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu e você, antes da conversão, espiritualmente, a gente estava morto espiritualmente, né? E a morte eterna, qual que é? Quando alma e corpo estarão para sempre no inferno, né? Essa é a morte eterna. Quando não houve arrependimento e nem a fé em Jesus Cristo, é isso que o pecador vai receber, porque o salário do pecado é a morte. E, como diz o texto lá de Apocalipse que nós lemos, né, a segunda morte, né, a morte eterna. Agora, quando foi que entrou a morte no mundo? Através do pecado de Adão e Eva. Como que foi que Deus falou para eles? Lá em Gênesis capítulo 2. Certamente morrerás, mas qual que foi a ordem de Deus? Poderás comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, né? E aí lá em Gênesis 3, porque o dia que dela comerdes, certamente morrerás. E aí em Gênesis 3 vai falar do quê? Quando a serpente, né, que o diabo usa a serpente, né? O que Satanás fala para Eva, né? Qual que foi a mentira que Satanás falou? Ah, não, você não vai morrer não. Acredita em Deus não, você não vai morrer. O que vai acontecer se você comer desse fruto? Ah, você vai ser como Deus, conhecedora do bem, do mal, você vai... e aí, a cobiça entrou ali no coração de Eva, ela olhou, né, cobiçou, tomou do fruto, comeu. Que fruto que era? Era uma maçã? Uma pera? Um abacaxi? Abacaxi não, né? Acho que não era abacaxi não. Será que de onde é que vem esse, né? Porque a Bíblia não fala, né? Será que foi a maçã vermelhinha? Né? Ficou uma tradição da maçã, mas a Bíblia não fala que fruto que era, né? É verdade. Então, não se sabe. Aí a serpente fala, é certo que não vai morrer. Aí a Eva fala, não, ela não pode nem tocar nem comer. Foi só e complicando, né? E aí, quem Eva e Adão acreditaram? Acreditaram em Deus ou no diabo?
Pois é, nesse momento ali eles acreditaram em quem? No diabo, né? Valeu a pena acreditar no diabo? Será que tem muitas pessoas nessa situação hoje em dia também? Não, faz assim, ó. Você vai ser isso, você vai ganhar, você vai receber, você vai... Coloca, né, joga lá o engano, e muitos têm caído igual um patinho, né? Diga, Felipe. Adão foi um omisso que também aceitou a enganação, né? Porque a culpa não foi só de Eva, né? Tanto que depois, quando Deus vai chamar, a quem Deus chama primeiro? Adão. Você é o responsável, Adão. Você tinha que estar cuidando da sua esposa, protegendo e amando, né? E você não fez, né? Se omitiu ali, porque com certeza ele estava ali ouvindo aquela conversa, poderia dizer, vamos sair daqui. Deixa esse bicho nojento aí. Nós vamos obedecer a Deus, né? Vamos ouvir a Deus. Interessante, lá no jardim eles tinham tudo, né? Uhum. E aí, a serpente de Satanás, né? Tenta eles disseram. Sim. Lá no deserto, Jesus tinha nada. Uhum. Satanás tenta Jesus também com as mesmas propostas. Bem lembrado, né? Quais as tentações que Satanás falou com Jesus? Está lá em Mateus 4 e Lucas 4, né? Pelo menos tem 3 tentações ali. Vamos lembrar das 3 tentações que Satanás falou para Jesus e como que foi a resposta de Jesus? Primeiro, Satanás fala... essa é uma, pode começar por essa, né? Colocou lá num alto monte, todos os reinos da terra aqui eu vou te dar se você me adorar. E o que Jesus responde? Está escrito, somente ao Senhor teu Deus darás culto. Adorar só a Deus. Tem gente caindo nessa tentação? Faça o que eu quero que eu vou te dar, né? Muita coisa que as pessoas estão adorando ao diabo, né? Ou aos ídolos, aos deuses, né? E qual outra tentação? Transformar. O que o diabo falou? Transforma essas pedras em pão. Você não está com fome? Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. O que Jesus falou? Está escrito, não só de pão viverá o homem. De onde ele está tirando esse negócio de estar escrito? Da Bíblia. Jesus usa a espada do Espírito Santo, que é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí, qual que é a outra tentação? E essa o diabo usa a Bíblia também. Eu vou usar a Bíblia agora, que agora eu pego ele. Vou usar a Bíblia, vou torcer aqui a Bíblia. Levou Jesus para o pináculo do templo. E aí a tentação foi, está escrito lá né? Você pode pular e que os anjos vão te sustentar, usando o salmo. Qual o salmo? Que fala que não vai tropeçar em alguma pedra, os anjos vão te guardar, te sustentar. Salmo 91. Olha aí, o diabo pregando para Jesus no Salmo 91. Está vendo que engano, né? Quantos pregadores não têm usado a Bíblia, quantas pessoas não estão usando a Bíblia, enganando as pessoas usando a Bíblia, mas pregando de maneira errada. Deus não está dizendo para nós usar a palavra de Deus de maneira errada, né? E aí, o que Jesus responde? Está escrito, não
tentarás o Senhor teu Deus. O fato que Deus está dizendo que vai me guardar, eu não vou pular de um prédio para fazer o teste, para ver se Deus vai me guardar mesmo. Não vou pular na frente de um carro para ver se Deus realmente vai me guardar. Não vou tentar Deus, né? Não vou provar Deus. Deixa que Ele está com certeza me guardando. E sempre Satanás, ele dizia assim, se você é filho de Deus, faça isso. Se você é filho de Deus, faça aquilo. E ele quer colocar em xeque a identidade de Jesus como filho de Deus. E não é isso que ele faz com a gente também? Quando ele quer colocar dúvidas, se você é, será que eu sou filho de Deus mesmo, né? Não, se eu sou filho de Deus, então eu posso fazer assim, assim, do jeito que o diabo está falando. Cuidado, né? Cuidado, não caia na artimanha do inimigo. Por isso, o que eu e você temos que fazer para não cair nas artimanhas, no engano, na mentira do diabo? Qual que é a espada que você vai usar? E eu? Olha aqui, palavra de Deus. Essa é a espada do Espírito Santo. Está manuseando bem essa espada? Como é que faz para manusear bem a Bíblia? Fala assim para quem está do seu lado, você está lendo a Bíblia? Muito pouco. Para manusear bem, vou ler uma vez na semana, tá bom? Tem que ler todos? Todo mês só? Uma vez por mês? Não, né? Todos os dias. Então, aí o diabo não vai ter chance. Quando vir as tentações, o diabo, está escrito, corta a tentação. Vem com outra tentação, você está escrito, corta a tentação. Aí o diabo, não, esse não tem jeito não. Do jeito que eu vou, ele usa a espada do Espírito e corta. Derrota, né? Então, aí, infelizmente, Adão e Eva não usaram a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a ordem que Deus tinha dado, para obedecer, e caíram, e com o pecado entrou a morte, né? A morte espiritual. Então, a morte espiritual já entrou ali na vida de Adão e Eva. E a morte física? Foi imediatamente ou foi alguns anos depois? Aliás, bem depois, né? Vários anos depois. É a misericórdia de Deus, né? Eles poderiam morrer, cair durinho ali na hora ali, mas Deus teve misericórdia, né? Foram morrer, mas já começou a morte, morrendo aos poucos, né? Com quantos anos Adão viveu? Hã? Passou de 900, né? 930, se não me engano. 930. Quem viveu mais que 930? Metusalém foi quanto? 969 anos, né? Tá bom? Vocês? Tiquinho, né? Naquela época até que vai, né? Mas pensa viver hoje 900 anos. Jesus amado, você tem que quero ir para o céu logo. Essa terra, o negócio está complicado, viu? Então, daí isso responde um questionamento que o pessoal tem. Fala assim, mas Caim matou Abel, só tinha Abel e Caim, né? Os dois filhos de Adão e Eva. E com quem que Caim foi casar então? Adão e Eva tiveram mais filhos? Sim ou não? Teve. Não fala quantos eram, mas teve mais filhos. Está lá em Gênesis 5, né? Filhos e filhas, né? Bastante. E por viver esse tanto de tempo aí, deu tempo de crescer, não deu? Adão pode ter casado com uma sobrinha, com uma prima, né? Adão, Caim, né? Deu tempo de crescer à vontade, né? Esparramar 900 e tantos
tantos anos de vida, deu para crescer a população, né? Então, está aí. A morte entrou, mas pela graça e a misericórdia de Deus, qual o remédio que Deus trouxe para a morte? Para nós. O sangue de Jesus que morreu no nosso lugar e nos deu vida, né? Vida nos dá o antídoto para a vida, a morte física, que nós vamos ressuscitar. Você já experimentou a morte, a vida espiritual, você estava morto no seu pecado, Jesus te ressuscitou espiritualmente pelo Espírito Santo, você já tem vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, espiritualmente você está vivo, né? Uma vez que você tem vida espiritual, nós vamos também ressuscitar espiritualmente e não vamos experimentar a morte, o quê? Eterna. Você terá a vida eterna. Vamos falar João 3,16, que nos lembra disso? Todo mundo junto? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é esse não pereça aí? Acabar, ser destruído, não vai perecer, sofrer a morte eterna, mas terá a vida eterna. Isso é para quem? Para aqueles que creram em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você creu? Você crê? Então o que você tem? A vida eterna. Você foi livre da morte eterna. E aí, lá em Gênesis 3, graças a Deus, o Senhor já promete para Adão e Eva o Salvador, né? Vamos lá abrir em Gênesis 3,15. Vamos ver a promessa aí. Alguém leia bem alto para nós, Gênesis 3,15. Amém. Então, está falando de quem queria nascer, descendente da mulher, queria esmagar a cabeça da serpente? Jesus. Jesus veio para esmagar, para destruir as obras do diabo, né? Então ele vence o pecado, ele vence a Satanás, ele vence a morte, porque ele morre e ressuscita para que eu e você também viéssemos ressuscitar. Então, na cruz, Jesus está destruindo o diabo, destruindo a morte, destruindo o pecado que nos escraviza, né, por todo aquele que nele crê. E, assim, a ressurreição, né, se a pessoa, durante a sua vida, aceitou a salvação que Deus oferece em Jesus Cristo, logo após a morte, a sua alma entra num estado de bem-aventurança consciente, felicidade consciente no céu. Se rejeitou a oferta de salvação, a sua alma entra imediatamente num estado de castigo consciente também. Depois, mais na frente, eu vou responder uma pergunta que talvez possa pensar, mas se a pessoa já está condenada no inferno, ou se a pessoa que morreu tem Jesus já está no céu, por que vai ter então um juízo final? Nós vamos ver isso mais na frente, né? Nos próximos capítulos aí, em sequência. Mas já o juízo final não é para decretar quem está salvo ou está perdido, né? Mas para mostrar de fato os salvos e os perdidos, porque a palavra de Deus nos fala lá em Marcos, vamos abrir lá, já se define agora, nessa vida, quem está salvo, quem está perdido. Não é lá no juízo final que vai definir, né? Marcos 16, versículo de número
16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Tá claro aí? Claro, né? Então, creu, foi batizado, confirmou que realmente creu, através do batismo, da profissão de fé, será salvo. Está salvo. Que creu em Jesus Cristo. Não é você que está se salvando, é Jesus que salvou você e você creu nele. Quem não creu, quem não tem o Salvador, está condenado. Então, morreu. Quem creu já vai para o céu, quem não creu já vai para o inferno. O que vai acontecer na ressurreição, no juízo final? A alma está no céu, certo? E aquele que creu. E aquele que não creu, a alma já está no inferno. Na ressurreição, a alma do salvo vai para o encontro no céu, porque voltará, né, os salvos, vai se unir o corpo e a alma, e a alma dos ímpios, daqueles que não creram em Cristo, que já estão no inferno, o corpo vai ressuscitar e vai se unir também à sua alma que já está no inferno. Mas mais na frente nós vamos falar sobre o juízo final. A Bíblia ensina de modo bem claro que a alma do verdadeiro crente, logo após a sua morte, estará imediatamente no estado consciente. Né? A gente vai entender também o que significa que está dormindo. O fato de estar dormindo não significa que não está inconsciente, viu, irmãos? Está consciente, né? Mas dormir no sentido que está descansando. Acabou aquela tribulação que nós temos nessa terra, né? Agora está em paz, está descansando, se deleitando na presença do Senhor. Jesus lá em Lucas 23, né? O que Jesus falou para aquele homem que se converteu, o ladrão lá da cruz, né? Quando ele falou assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Então, também, quando Paulo fala em Filipenses 1:23, né, declarou que o morrer é Cristo, estar com Cristo, é partir e estar com Cristo. Né? Os mortos estão vivos no céu. Os crentes estão no céu com Cristo e os ímpios estão no inferno. Se você quiser depois ver mais sobre a questão da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15 fala da ressurreição, né? Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos e não outros, posto que com qualidades diferentes, e ficarão reunidos as suas almas para sempre. Então, capítulo 15 de 1 Coríntios, lá está escrito também, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensatos, os que semeiam não nascem se primeiro não morrerem, quando semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas primeiro o grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá ao corpo como lhe aprouver dar, a cada um a sua semente apropriada. Assim como também a ressurreição dos mortos, semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. O corpo terreno tem sido perfeitamente adaptado às necessidades desse plano físico de existência. O corpo celestial será um corpo perfeitamente adaptado às necessidades do plano espiritual da existência. Lembra quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Como era que era o corpo de Jesus? Ele aparecia, desaparecia? Ele podia comer, beber água também, comer o peixinho com os discípulos, pão, mas ele sentia fome, sentia necessidade, canseira, depois que ele ressuscitou? Não, acabou. Né? Era um corpo glorificado, corpo perfeito. Né? Não, mas não foi por necessidade de fome, né?
Até porque ele come ali com os discípulos para mostrar, me traz um pão aí, um peixe, mostra que sou eu mesmo, não é um fantasma, viu? Sou eu que estou com vocês aqui, de carne e osso. Mas um corpo totalmente transformado. Ele podia aparecer, desaparecer, né? Estar ali sem nenhuma canseira, como antes tinha aquele corpo cansado, né? Por causa que ele se tornou como nós, né? Um homem como nós, mas sem pecado. Devemos lembrar também que nem todas as pessoas passarão pela morte. Quem que não vai passar pela morte? Então se Jesus voltar agora, você está vivo, não vai passar pela morte, né? Então, na volta de Jesus, se nós estivermos vivos, o que vai acontecer com a gente? Estivermos vivos. No piscar de olhos seremos transformados, né? A trombeta vai tocar, os corpos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e juntos seremos arrebatados, ó. Já estou subindo já, ó. Para o encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus. Os que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo não morrerão, mas transformados serão um abrir e fechar de olhos. Oh, glória a Deus. Nós vamos até aqui hoje, né? Que a nossa hora já está vencendo, mas quinta-feira que vem vamos falar, se Deus quiser, sobre a segunda vinda de Cristo e o juízo final e o destino eterno, dando sequência, então, a esse estudo. Amém? Vamos orar? E depois você pode dar um abraço ao irmão e falar para ele, irmão, graças a Deus nós vamos para o céu. Deus, querido Deus maravilhoso, que o nosso coração se enche com alegria, com gratidão, cada dia por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que por nós morreu, ressuscitou para nossa salvação, e nós, ó Deus, sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, porque o Senhor é a razão da nossa vida. Ó Deus, abençoe a vida de cada irmão, de cada pessoa, ó Pai, que ouve esta mensagem, que o Senhor abençoe com a Tua graça, convertendo, salvando, ó Deus, colocando fé para Te buscar, ó Deus, cada vez mais, em primeiro lugar. Em nome de Jesus Cristo, amém.